Você está ouvindo Jornal da Clube. Pessoal, no próximo dia 5 de junho será comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. O jornal Folha Regional e a Rádio Clube Regional FM fez uma parceria com o IFNMG, Campus Salinas, para publicar uma série de artigos sobre o meio ambiente, sempre com temas que interessam aqui a nossa região. O primeiro tema dessa série é a arborização das cidades aqui da nossa região. E para falar sobre isso, nós vamos entrevistar ao vivo o professor Vinícius Lima, do Instituto Federal de Salinas. Na hora de plantar uma árvore, o cidadão que mora na cidade, qual é a árvore ideal que ele deve plantar na sua calçada? Boa tarde, professor. Bom, Alex, primeiramente eu quero agradecer pelo convite de estar participando, né? E parabenizar aí a Rádio Clube pelo espaço, né, para tratar de um tema tão importante que é o meio ambiente, né, juntamente com o Instituto Federal de Salinas. Bom, quanto à sua pergunta, os cuidados que a gente deve ter na escolha da espécie são vários, né? Primeiramente, a gente tem que observar o espaço que nós temos disponível, né, para essa árvore crescer, né? E com isso a gente tem que observar o tamanho que a árvore vai alcançar na fase adulta, qual que vai ser a sua altura, né, o diâmetro da copa e se nós temos o espaço suficiente para ela crescer, né? Então esse é um primeiro critério que nós devemos observar, né? Além desse critério, nós temos outros pontos. Por exemplo, o sistema radicular, ele vai crescer para os lados, né, lateralmente, e vai estragar a calçada. Então tem algumas espécies, por exemplo, o ficus, né, que é uma espécie que tem um crescimento com a raiz o radicular que danifica as calçadas, não é indicado para as ruas, né, das cidades. Por outro lado, já temos que tomar cuidado também com a fiação elétrica, né, que é um problema muito comum que a gente vê, plantio de espécies de grande porte ou de porte elevado sobre a fiação elétrica, né, Alex? Professor, no artigo seu que foi publicado no Folha Regional hoje, o senhor fala da importância da arborização. O senhor, como professor de engenharia florestal, qual que é o conselho que o senhor dá para as pessoas que possuem fonte de água? Muitas propriedades aqui da nossa região têm a mineração ou então tem um pequeno rio passando na propriedade. Quais são os cuidados que essas pessoas devem ter para conservar os cursos d'água? As árvores são fundamentais para a produção de água também, na conservação do solo e da água. Então, por exemplo, um conselho que se dá aos proprietários de nascentes, né, os cursos d'água nas propriedades rurais, é manter, pelo menos, de acordo com a legislação, 50 metros de proteção em torno das nascentes. A gente sabe que esse é uma norma, é uma lei, né, mas que esses 50 metros não é uma distância tão grande, né? E ela serve para conservar, né, aquele curso d'água, evitar o pisoteamento do gado, né? Evitar a erosão e o assoreamento dos cursos d'água. Mas tão importante quanto esses 50 metros em torno da nascente é a área de cabeceira, né? É onde que ocorre a recarga do lençol freático, onde que as chuvas infiltram, né, no solo e abastecem o lençol subterrâneo. Então, a recomendação para os proprietários aí, onde tem nascentes, é principalmente proteger as vegetações, fazer o cercamento, evitar que o gado, né, pisoteie os cursos d'água, né, sempre conservando essa vegetação e, sempre que possível, conservar também a vegetação acima, né, que é onde tem as áreas de recarga. Aí na região de Itaiobeiras são as chapadas, né, que a gente conhece popularmente como chapadas e da onde abastecem as nossas nascentes, né? Inclusive as nascentes de Salinas vêm um pouco da região aí de Itaiobeiras, né? Professor, um ouvinte aqui de São João do Paraíso, ela está perguntando o seguinte: ela acabou de construir uma residência e está pedindo um conselho de qual árvore que ela deve plantar na calçada dela, sendo que ela gostaria de uma dica de uma árvore que não sujasse tanta calçada. Olha, Alex, primeiramente a gente deve observar
se o lado da calçada dela é onde está o poste com a fiação de energia elétrica. Se for aonde tem o poste, a gente recomenda árvores de pequeno porte, né, que não vão alcançar ou que vão chegar até no limite, né, de altura e não vão atrapalhar essa fiação. Então, evita também gastos com podas frequentes. A gente vê muitos erros de árvores de médio porte, grande porte sendo plantadas embaixo da fiação. Isso ocasiona muitas podas, então o proprietário vai ter que gastar muito dinheiro com podas, né, com a mão de obra podando, e isso aí gera um custo, né, para esse proprietário. Mas se for no lado oposto à fiação, você pode plantar espécies já de médio porte, que é uma altura até 10 metros. Bom, quanto à recomendação, por exemplo, se for debaixo da fiação, ela pode plantar, né, o resedar, a quaresmeira, a pata de vaca. São espécies que são perenes, de porte baixo e que não caem tanto as folhas, porque toda árvore cai a folha, né, Alex? A gente pensa que tem umas que caem mais, outras caem menos. Tem um período, mas né? Mesmo essas espécies de folha perene, sempre perde um pouquinho de folhas, né, que elas vão sempre renovando. Mas essas espécies, a quaresmeira mesmo, aí na região de Itaiobeiras, ela desenvolve muito bem, né? É uma árvore muito bonita, tem uma flor rocheada e não agride tanto a calçada. Mas assim como ela também tem a pata de vaca, a quaresmeira, o resedar, né? O jasmim manga. Maria Clara de Rio Pardo de Minas está falando o seguinte, que ela plantou uma árvore na calçada dela e a árvore está crescendo muito a raiz, segundo ela, e está estourando a calçada. Nesse caso aí, o que é aconselhável? Arrancar a árvore, plantar outra, e ela quer saber o que ela faz. Outro problema comum, Alex, que a gente vê é esse citado aí pelo ouvinte, porque a árvore precisa do espaço. Quanto maior a árvore, maior também é a raiz da árvore, o sistema radicular. Então, se a calçada dela for pequena, um pouco larga, então ela deve escolher uma árvore pequena também, porque assim como ela cresce em altura, ela também vai crescer no sistema radicular. Então, se essa árvore está causando esse problema, e dependendo da árvore, for de porte grande, talvez é o caso de ela avaliar e plantar outra de porte pequeno no lugar, né? Porque pode causar danos até no sistema de rede de esgoto, né? E, enfim, se for uma árvore de grande porte, pode até prejudicar a construção, o muro da casa dela pode causar alguma rachadura, né? Ou até na própria casa dela. Às vezes a gente ouve relatos aí de que árvores que entram até dentro dos banheiros. Realmente pode acontecer isso? Exatamente, dependendo da árvore. Por exemplo, tem uma que é muito boa para estacionamento, mas estacionamento de parques. Por exemplo, Ficus benjamina. É uma espécie que ela dá uma sombra muito boa, mas a raiz dela é lateral. Então ela tem que ter um espaço grande para poder desenvolver essa raiz, né, para evitar danos nas construções. Então isso aí, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente deve observar, é sobre o tamanho da árvore e o sistema radicular, né? Por exemplo, tem outros tipos de plantas que são indesejáveis, aquelas plantas tóxicas, né? Por exemplo, tem uma chamada espatódia, que é chamada também de xixi de macaco, né? Ela solta um líquido, ele é tóxico, né? Causa alergia. Outras que soltam látex também, por exemplo, bico de papagaio, ou até uma que causa alergia também, uma aroeirinha. Então, enfim, a gente tem que pesquisar antes sobre a planta, antes de plantar, né? Que às vezes na hora de plantar, a pessoa está empolgada, planta sem pesquisar sobre a espécie. Então, acho que a primeira coisa é pesquisar, ver o tamanho que ela vai ficar, né? Ver se ela tem problemas com o sistema radicular e escolher essa espécie corretamente. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Lembrando os ouvintes que essa semana, todos os dias, teremos artigos relacionados ao meio ambiente, tanto aqui no Jornal da Clube, como no Jornal Folha Regional. Eu que agradeço, Alex, e gostaria também de aproveitar para divulgar o Instituto Federal aqui em Salinas, né, que já é muito conhecido aí, da região do Alto Rio Pardo. Nós temos diversos cursos aqui na área de ciências agrárias, né, como engenharia florestal, a engenharia
de alimentos, a medicina veterinária e diversos cursos também na área de licenciaturas e sistemas de informação, além dos cursos técnicos. Então, nós temos grandes ex-alunos taioberenses aí da região do Alto Rio Pardo e dizer que o Instituto está à disposição de todos vocês.